close till I get up. Time is back. Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 17º episódio da segunda temporada do PodPuts. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Salve, Heitor. Salve, Marcelo. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Vamos lá, não sabemos que as pessoas estão ouvindo, né? Então, vamos começar mais um Node. Vamos falar um pouquinho mais sobre tecnologia e segurança da informação? Então, vamos lá. É isso aí. E você, Marcelo, manda o salve inicial. Salve, galera! Aqui é o Marcelo e bora aí começar mais um Node com vocês. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Olha essa história. Um carioca, um gaúcho e um paulista se juntaram para falar de tecnologia e segurança. No final, o paulista fala: já fizeram backup hoje? Parece começo de uma piada, né? Mas o assunto é muito sério. Nós sempre terminamos com esse lembrete porque é fundamental fazer o backup. Então, eu convido o nosso amigo Bruno para falar um pouco mais sobre os tipos de backup que nós temos. Manda bala, Bruno. Certo, Heitor. Vamos lá então. Bom, primeiro temos que entender o mais simples, que é o backup completo. Ele envolve a cópia de todos os dados selecionados para um local de armazenamento seguro. Este pode ser físico ou na nuvem, tanto faz, desde que esteja ali protegido. Essa abordagem cria uma réplica exata dos arquivos e do sistema, permitindo uma recuperação mais abrangente em caso de perda total dos dados. Embora seja um método mais demorado, que exija mais espaço de armazenamento, o backup completo, aquele completão mesmo, ele oferece o máximo de garantia e recuperação completa. Bom, e depois que a gente faz o backup completo? Aí nós podemos fazer o backup incremental. Esse é um método eficiente que copia apenas os dados modificados desde o último backup. Este backup pode ser completo ou incremental. Ele cria um conjunto de alterações, permitindo restaurar o sistema de um ponto específico no tempo, combinando o último backup completo com incrementos subsequentes. É importante deixar claro que você vai precisar de um backup completo inicial, para depois começar a fazer o backup incremental. Isso economiza tempo, espaço de armazenamento, mas a restauração requer que todos os backups incrementais desde o último backup completo estejam ali. Tem que ter atenção na hora de restaurar o backup. Mas, além desse, existem alguns outros tipos, certo, Marcelo? Certíssimo, senhor Bruno. A gente também tem o backup diferencial. Mas a diferença? Na prática, o diferencial também copia os dados modificados desde o último backup completo. Porém, ao contrário do backup incremental, ele não leva em consideração os backups intermediários. Em vez disso, ele acumula as alterações desde o último backup completo. Embora a restauração seja mais rápida do que o backup incremental, ela requer o backup completo mais recente e o backup diferencial correspondente. Isso acaba simplificando um pouco na hora da restauração. Cada um tem que avaliar qual é a melhor estratégia para a sua realidade. E tem outro tipo que também é conhecido como backup contínuo. Este pode ser chamado de backup incremental para sempre. É uma abordagem em que apenas as alterações são copiadas continuamente para o destino de backup. Ele combina a eficiência do backup incremental com a simplicidade de um único backup completo.
Este método é adequado para ambientes em que a disponibilidade de dados é crítica e não há margem para perda significativa de informações. Não é para qualquer um. Exige um investimento muito maior. E o mais seguro, é o mais caro, e quem puder que aproveite. Mas, Heitor, por que as pessoas precisam fazer backup? Já que o Paulista fala isso tudo. Conta pra gente. Legal. Agora que já conhecemos os tipos de backup, vamos apresentar um cenário que pode acontecer e que mostra a importância de manter os backups atualizados. Um dos maiores desafios atuais é a ameaça dos ataques de ransomware, em que os hackers bloqueiam o acesso aos dados e exigem um resgate para sua liberação. Esses ataques eles podem ter consequências devastadoras para indivíduos, para organizações, resultando em perda de dados valiosos ou até mesmo prejuízos financeiros significativos. Nesse cenário, aí o backup desempenha um papel crucial na recuperação dos dados, sem pagar o resgate, né, que é exigido aí pelos criminosos. Então, ter backups atualizados e armazenados separadamente do sistema principal permite restaurar os dados para um estado anterior ao ataque de ransomware. Isso vai reduzir ali o impacto negativo e elimina a necessidade de ceder às demandas dos criminosos virtuais. Ao restaurar os dados a partir de um backup confiável, as vítimas podem retomar suas operações rapidamente, minimizando interrupções e prejuízos. No entanto, é importante destacar, os backups eles devem ser realizados de maneira adequada para serem eficazes contra os ataques de ransomware. Bruno, fala pra gente algumas práticas recomendadas. Usar máscara, passar álcool em gel na mão. Ah, não, isso é outra época. Certo, vamos lá. Gente, resquícios? Vamos lá então. Vamos começar com 3 práticas importantes. A number one. Primeiro de tudo, é fazer o backup regularmente. Isso tem que ser feito de acordo com a criticidade dos dados e a frequência de alterações. Essa medida garantirá que você tenha versões recentes dos arquivos para restaurar caso seja necessário. A number two. Um segundo ponto importante é o armazenamento seguro. Mantenha os backups em dispositivos separados, como unidades externas, servidores remotos ou serviços de armazenamento em nuvem confiáveis. Isso evita que os backups também sejam comprometidos em caso de ataque ao sistema principal. Eu vou citar um exemplo aqui bem rápido para você ter uma noção. Eu tinha um colega que ele configurou o sistema dele para fazer um backup regularmente, uma vez por semana, durante os finais de semana, que não havia ninguém na empresa. Então, o meu pequeno gênio lá da empresa, ele colocava um HD externo na sexta-feira quando ia embora e deixava ali no PC até a segunda-feira quando ele chegava. Pois bem, como a lei de Murphy nunca falha, gente, e se alguém não sabe o que é a lei de Murphy, se informe porque ela é muito boa para tudo na vida. Adivinha em que momento o servidor deles foi atacado por um vírus que bloqueou todos os arquivos? E aí, o backup, o que estava ali pendurado no final de semana, o que vocês acham que aconteceu? Pois é, por isso que eu reforço que se for a mídia física, pluguem, façam o backup e retirem. Se for na nuvem, nunca deixem o seu login e senha memorizados no PC. Ou usem sempre um cofre de senhas. E a terceira é o aspecto que você pode considerar é a criptografia. Fazer a criptografia dos backups para proteger ainda mais os dados armazenados é uma boa ideia.
Isso garante apenas as pessoas autorizadas possam acessar as restaurações e restaurar as informações. Marcelo, que mais a gente pode alertar como boa prática? Cara, esses pontos que você falou aí são muito importantes. Mas tem um que eu considero o principal. Fazer backup, isso muitas ferramentas fazem. O problema é na hora de restaurar o backup. Então tenha em mente que você precisa fazer testes de restauração. Sim, galera, muita gente não faz isso. Regularmente, teste a restauração dos backups para verificar se os dados podem ser recuperados com sucesso. Isso ajuda a garantir que os backups estejam funcionando corretamente e que você possa confiar neles em momentos críticos, né? O backup é segurança, e se você não tem segurança na sua ferramenta, acabou, né? Outro ponto legal de mencionar são as atualizações e patch. Mantenha os seus sistemas atualizados com as últimas atualizações de segurança e correções de software. Isso reduz as chances de ser vítima de vulnerabilidades conhecidas exploradas por ataques de ransomware. Já teve casos de infecção que criptografou os arquivos e o backup por uma brecha em que o sistema de backup tinha. Então, temos que ficar atento a essas atualizações também. Você acha que isso já é um bom conceito? É um bom começo, Heitor? Com certeza, foi muito bem explicado. E aproveitando aí esse seu gancho, tem uma história que conta que o backup mais seguro era feito em CDR e DVD-R, que você só conseguia gravar uma vez, ele não aceitava regravar, então ficava seguro, não ia ter esse problema. Mas eu fiquei pensando, hoje em dia, você não tem leitor dessas coisas. Muita gente que está ouvindo a gente não deve nem saber o que é um CD, nem viu. Então é uma coisa que ficou no passado, né? Mas realmente faz sentido, né, na questão de segurança. Mas aí, quem está ouvindo a gente tem que lembrar, né? A prevenção é tão importante quanto a recuperação. Então, além de fazer os backups regularmente, a gente tem que adotar medidas adicionais de segurança cibernética, como o uso de firewalls, antivírus atualizados, práticas seguras na internet, porque ninguém quer ficar restaurando backup todo dia, né? Isso é uma coisa que a gente usa em último caso. Acho que de backup estamos aí com os conceitos bem explicados. Então, para continuar aqui o nosso Node de hoje, a gente falou a semana passada de inteligência artificial. Eu gostaria de retomar esse assunto, falar um pouco mais, porque é o tema que está na moda, né? Bruno, conta pra gente, quando que começou essa saga de inteligência artificial? Antes disso, Heitor, deixa eu trazer para vocês agora um curto texto, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho do que a inteligência artificial tá chegando ao ponto. Bom, deixa eu começar aqui com esse pequeno texto que eu peguei aqui. A inteligência artificial é um termo que tem ganhado cada vez mais destaque e despertado um grande interesse em diversos setores da sociedade. A capacidade de máquinas imitarem habilidades humanas como aprendizado, raciocínio e tomada de decisões está revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. A IA está transformando o mundo ao nosso redor e tem o potencial de impulsionar mudanças significativas em praticamente todas as áreas da vida. No entanto, como todas essas transformações, surgem também desafios e questões éticas. A IA levanta preocupações em relação à privacidade e segurança dos dados, além de trazer à tona discussões sobre o futuro do trabalho e a responsabilidade dos sistemas autônomos.
É essencial que a implementação da IA seja guiada por princípios éticos sólidos, a fim de garantir seu uso responsável e benéfico para a sociedade como um todo. Em conclusão, a inteligência artificial está revolucionando a tecnologia de maneiras que antes eram consideradas apenas ficção científica, seja na análise de dados, na interação com dispositivos, na automação de tarefas ou no avanço de áreas específicas. A IA está impulsionando mudanças significativas em diversos setores. No entanto, é fundamental que essas transformações sejam acompanhadas por uma reflexão ética e regulamentação adequada, para fim de maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados a essa revolução tecnológica. A IA tem potencial de criar um futuro promissor, impulsionando a inovação e melhorando a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Bom, por que esse texto? Porque esse texto ele foi escrito por uma inteligência artificial. Vocês querem saber o comando que eu dei? Foi bem simples. Eu só botei escrito assim, ó. Transcreva uma dissertação sobre a inteligência artificial. E ela fez. Ou seja, eu queria começar, gente, trazendo para a nossa discussão que no Node passado a gente falou bastante sobre IA e eu acho que assim, por mais que a gente tenha falado, parece que foi pouco que a gente falou, trazendo essa questão. Como estamos hoje interagindo com as IAs? E como essa IA está fascinando todos que hoje se informam sobre ela? Cara, a gente começou aquele papo do Node sobre o chat GPT, sobre IA, né? Que a gente começou no último Node, né? Falando sobre IA. Eu acho incrível, cara. Hoje eu brinquei um pouco mais no chat GPT, fiz mais umas coisas lá e as respostas foram muito legais. Eu fiquei ajudando no meu desenvolvimento de japonês. Eu tinha proposto um desafio para mim, que eu ia montar, falei, pô, deixa eu botar o chat GPT para fazer esse desafio. Aí ele montou o desafio para mim e ele ainda corrigia e ainda me dizia o que estava errado, o que estava certo. Eu falei, ó, meu professorzinho de japonês aí, que eu arrumei agora. Eu falei, moleque. Mas sabe que não é só tu, eu tenho visto um monte de gente falar que a inteligência artificial está servindo muito, muito bem para isso, para aprender novos conhecimentos. É, cara, mas foi uma experiência bacana, porque eu fiz como eu tô lenhando através do japonês por estudo autodidata, né? Então eu não tenho professor, aí eu tenho que. Mas como eu já tenho conhecimento de ensino de língua, sei o que são legais, pontos legais, então às vezes eu crio exercícios, preparo as coisas para mim, que vão me ajudar no meu desenvolvimento. Só que eu não tenho quem corrigir. Aí eu preciso redobrar a minha atenção. Mas hoje eu joguei no chat GPT e felizmente os poucas coisas que eu já tinha, eu tive poucos erros. Os erros foi mais erro de digitação do que erros de japonês, de propriamente escrita. Eu falei, pô, legal isso aí, né? Mas foi bacana. Heitor, o que tu acha dessa parte? A IA generativa é muito interessante mesmo. Você dando o prompt certo, ela não tem limite, né? Vai embora. Que atitude que vocês têm quando vocês estão usando IA? Vocês são educadinhos com ela ou vocês são meio. Eu me senti compelido a ser educado com o ChatGPT. Ele é tão educadinho comigo, né? Eu me senti. Eu desde a época do celular, do Google, eu me peço dizer assim, ó, por favor, faz isso. Sei que ela não nota essas nuances, mas por que não? Eu já testei todos os jeitos possíveis, o resultado final é indiferente, mas o jeito que ela responde muda muito. Como assim, Heitor? Você pode falar seco, você pode falar educado,
ela vai dar a mesma resposta, só que se você for mais seco, vai ser uma resposta mais direta. Se você for educado, fala, tudo bem, obrigado, e você? E depois dá a mesma resposta. Já falei igual humano, ela responde, firmeza, mano, é nóis. Eu lembro desse teste que você até mandou pra gente lá. Foi. Reage de acordo com o que você está falando, mas no final das contas, os ifs vão chegar na mesma resposta. Ela faz o que você pede, né? Sim. Então, Então, Heitor, tu perguntou sobre quando que começou a pesquisa sobre a inteligência artificial, né? Então, depois desse adendo, vamos responder. Muita gente pode não saber, mas a pesquisa em inteligência artificial começou na década de 50. O termo inteligência artificial foi lançado em uma conferência realizada na Universidade de alguma coisa que eu não sei o nome, de Dartmouth, em 1956, nos Estados Unidos. Esse evento marcou o início oficial da pesquisa e do desenvolvimento da inteligência artificial como um campo de estudo. Nos anos seguintes, os pesquisadores começaram a explorar diferentes abordagens para criar sistemas de IA que pudessem imitar a inteligência humana. Durante as décadas de 60 e 70, houve avanços significativos nas áreas como processamento de linguagem natural, a visão computacional e o raciocínio baseado em regras. Olha que interessante. Realmente já faz muito tempo que tudo isso começou. Não foi da noite para o dia igual algumas pessoas imaginam. Mas teve alguns desafios nessa estrada, não acha, Marcelo? sim, sim. Pois é, Bruno. É, Após um período inicial de otimismo, a IA enfrentou desafios assim significativos e entrou em um período conhecido como o inverno de IA, nas décadas de 70, 80 por aí. Os avanços prometidos inicialmente não foram alcançados e muitos financiamentos e investimentos em pesquisa foram reduzidos. A pesquisa em IA foi revitalizada na década de 1990, com o surgimento da computação mais poderosa, o envolvimento de novas abordagens, como as redes neurais artificiais, algoritmos genéticos. A partir deste ponto, a IA começou a avançar rapidamente, impulsionada por melhorias na tecnologia e por acesso a grande volume de dados. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no interesse nos investimentos em IA. Tá o ChatGPT aí para provar isso. Impulsionado pelo progresso em áreas como o aprendizado de máquina, redes neurais profundas e o processamento de linguagem natural. A IA agora desempenha um papel importante em várias indústrias e continua a evoluir em ritmo acelerado. Né? É verdade, é muito legal esse histórico e é sempre importante contextualizar o tema, né? Por exemplo, eu gosto de jogar xadrez quando eu tenho um tempinho. E lá no ano de 1997, teve uma partida histórica entre o supercomputador Deep Blue, que foi desenvolvido pela IBM, e o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. A IBM é a mesma que faz o Watson, que é tido como uma das inteligências artificiais mais avançadas que existem. Então eles programaram o Deep Blue para jogar xadrez, fazendo milhões de cálculos e tal. E do outro lado, a gente tinha o Kasparov, que foi por 20 anos o número 1 do mundo e é considerado um dos melhores da história. O resultado é que a força bruta da máquina venceu a criatividade da maior mente humana enxadrística da época. Foi a primeira vez que um programa de computador derrotou um campeão mundial em uma partida de xadrez oficial. Depois daquilo, foi ladeira abaixo. É impossível uma pessoa ter chance contra uma máquina parruda. Nem o Magnus Carlsen, que tem o maior rating entre seres humanos, consegue competir. Mas entre as máquinas, ainda dá para ter algumas partidas interessantes, tipo Lila Zero contra Stockfish. Lila Zero e Stockfish são engines muito avançadas
que jogam xadrez em um nível muito acima do que qualquer pessoa. Eu falei tudo isso para chegar num ponto. A Lila Zero, ela utiliza redes neurais para aprender. Ela começou do zero, foi perdendo, até se tornar uma das melhores engines do mundo. Bruno, conta pra gente, essa técnica de redes neurais pode ser usada para outras coisas? Pode sim, mas com certeza, Heitor. Isso que tu falou é muito interessante. A Engine começou do zero e foi perdendo até aprender a jogar. Depois que aprendeu, ficou quase imbatível. Mas como que isso funciona? Bom, as redes neurais são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano. Elas são projetadas para aprender a partir do exemplo e reconhecer padrões complexos nos dados. As redes neurais têm sido amplamente aplicadas em áreas como reconhecimento de padrões, visão computacional, deslocamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, entre outros, e são especialmente eficazes quando lidam com problemas complexos e não lineares. Ô Bruno, eu vou aprofundar um pouco nisso aí que você falou e eu vou listar algumas das áreas em que as redes neurais são utilizadas. Pegando esses seus ganchos, né? Visão computacional. As redes neurais são usadas para tarefas como reconhecimento facial, detecção e classificação de objetos em imagens e vídeos, segmentação de imagens, entre outros. 2. Processamento de linguagem natural. As redes neurais são aplicadas em tarefas como tradução automática, reconhecimento de fala, processamento de texto, geração de texto, chatbots, análise de sentimentos, entre outros. 3. Reconhecimento de padrão. As redes neurais são usadas para fortalecer padrões complexos em dados, para reconhecer padrões complexos em dados, como em sistemas de reconhecimento de padrões biométricos, como impressões digitais, íris e voz, análise de sinais e imagens médicas, detecções de fraudes financeiras, entre outros. 4. Sistemas de recomendação. As redes neurais podem ser usadas para fazer recomendações personalizadas e em plataformas de comércio eletrônico, em serviços de streaming de mídia, redes sociais e outros sistemas que buscam fornecer sugestões relevantes aos usuários. 5. Previsão e análise de dados. As redes neurais são aplicadas em previsão de demanda, previsão de séries temporais, análise de dados financeiros, detecção de anomalias, análise de mercado, entre outras áreas em que é necessário analisar dados complexos. 6. Robótica e controle. Redes neurais são usadas para controle de robôs, navegação autônoma, reconhecimento de gestos, controles dinâmicos, entre outros. Por último, da minha listinha, não quer dizer que seja o final de tudo, medicina. As redes neurais são usadas em diagnóstico médico, análise de imagens médicas, descoberta de medicamentos, monitoramento de pacientes e previsão de resultados médicos. Realmente, essa técnica é extremamente interessante. Além de jogar xadrez muito bem, faz tudo isso e faz mais ainda, né? E aproveitando o tema, a gente pode falar um pouco sobre machine learning, que é o aprendizado de máquina. Ele é um subcampo da inteligência artificial, envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem que os computadores aprendam e melhorem automaticamente a partir dos dados, sem serem explicitamente programados para tarefas específicas. Em vez de seguir regras estritas, os sistemas de machine learning podem aprender a partir de exemplos e experiências passadas, identificando padrões e tomando decisões
ou fazendo previsão com base nesses padrões. O processo de machine learning geralmente envolve três etapas principais. É o treinamento, e durante essa etapa, um modelo de machine learning é alimentado com dados de treinamento, que consistem em exemplos rotulados. O modelo aprende a partir desses dados, ajustando seus parâmetros ou pesos internos para encontrar os padrões e relações entre as variáveis presentes nos dados. Depois tem o teste e validação. Após o treinamento, o modelo é testado com dados de teste separados para avaliar sua precisão e desempenho. A validação é usada para ajustar os hiperparâmetros do modelo, configuração para afetar ali o seu desempenho e evitar problemas como overfitting, quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, mas não generaliza bem para novos dados. E depois tem a inferência. Uma vez treinado e validado, o modelo é usado para fazer previsões ou tomar decisões sobre novos dados. Ele aplica os padrões e relações aprendidos durante o treinamento para fornecer resultados ou classificações. Existem várias técnicas e abordagens dentro do campo de machine learning, como aprendizado supervisionado, em que os dados de treinamento têm rótulos conhecidos, aprendizado não supervisionado, aí não vai ter esses rótulos, e aprendizado por reforço, eles aprendem por tentativa e erro. Eu fiquei pensando aqui, será que dá para aplicar essa técnica para prever o clima? Porque antigamente as nossas avós usavam aquele galinho que mudava de cor, não sei se vocês lembram. Bruno, fala pra gente, o que é possível aplicar o machine learning? Aí, Heitor, o galinho que mudava de cor. Não sei de onde você tirou isso. Eu ia dizer, é muito velho. Gente, eu acho que agora o cara de 18 anos pensou assim, meu Deus. Então, vamos lá, vamos começar pelo fato de que não sou um especialista em machine learning, mas também acho que tem como. Bom, o machine learning ele é aplicado em uma ampla gama de áreas, como visão computacional, processamento de linguagem natural, análise de dados, detecção de fraudes, previsões de mercado, personalização de conteúdo, entre outros, permitindo que as máquinas aprendam e automatizem tarefas complexas de forma eficiente. Em vez de uma pessoa ficar lá analisando as coisas, a máquina faz isso de forma muito mais eficiente, em apenas uma fração de tempo. Realmente, para algumas coisas não tem como competir. Aquele exemplo do jogo de xadrez é só a ponta do iceberg, e olha que aqui deixa a opinião de quem também gosta de xadrez. Nesse contexto, tem uma preocupação crescente de que muitos empregos podem acabar sumindo com os avanços da inteligência artificial. Um exemplo é o papel do advogado. Grande parte do trabalho pode ser feita por uma IA, que tem toda a lei na ponta da língua. Sabe todas as jurisprudências, conhece todas as súmulas vinculantes e consegue responder em segundos às diversas demandas. Isso faz a gente pensar. Então, Marcelo, quais são os maiores desafios da IA atualmente? E como você acredita que eles serão abordados no futuro? Olha, pegando algumas informações que a gente já conversou até em outros episódios aqui, eu vou tentar resumir da seguinte forma. O primeiro desafio seria o viés e justiça algorítmica. Os sistemas de IA podem refletir e perpetuar preconceitos e desigualdades presentes nos dados utilizados no treinamento. É necessário desenvolver técnicas que reduzam o viés e garantam a equidade nas decisões tomadas pelos algoritmos. Isso envolve a criação de conjuntos de dados mais diversificados,
revisão contínua dos algoritmos e implementação de medidas de transparência e responsabilidade. Segundo, privacidade e segurança. A coleta e o uso de grandes quantidades de dados pode representar riscos para a privacidade das pessoas. É fundamental estabelecer regulamentações adequadas para proteger os dados, garantir a segurança dos sistemas de IA, contra ataques cibernéticos e promover práticas de privacidade e transparência nas organizações que utilizam IA. Terceiro, explicabilidade e interpretabilidade. Muitos modelos de IA, como as redes neurais profundas, são considerados caixas pretas, ou seja, é difícil entender como eles chegam às suas decisões. É necessário desenvolver técnicas que permitam explicar e interpretar o raciocínio dos modelos de IA, especialmente em áreas críticas como medicina e justiça. Quarto, esse já foi citado, é o desemprego e o impacto socioeconômico. A automação impulsionada pela IA pode resultar em mudanças significativas no mercado de trabalho e impactar negativamente certas ocupações. É fundamental desenvolver políticas e programas de requalificação e recolocação profissional para mitigar os efeitos negativos e promover uma transição suave para uma economia impulsionada pela IA. E, para finalizar, ética e responsabilidade. As decisões tomadas por uma IA podem ter implicações éticas significativas. É necessário estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento e uso da IA, garantindo transparência, equidade e responsabilidade. Os governos, a indústria e a sociedade como um todo devem estar envolvidos na definição dessas diretrizes. Pois é, Marcelo, nem tudo são flores, não é mesmo? Sim. Mas à medida que a pesquisa e o desenvolvimento em inteligência artificial avançam, é esperado também que novas abordagens, novas soluções sejam propostas para enfrentar esses desafios que você tão bem elencou. A colaboração entre pesquisadores, empresas, legisladores e a sociedade em geral é fundamental para garantir que a IA seja usada de forma ética, responsável e benéfica para a humanidade. A Itália chegou a proibir pesquisa com IA por um tempinho. Teve uma greve de diretores em Hollywood. Tem uma galera preocupada com o rumo das coisas. Agora, falando das coisas boas, eu vi um teste do ChatGPT 4, que a pessoa abre a porta da geladeira, tira uma foto do que tem dentro e pede para o ChatGPT sugerir receitas baseadas nos ingredientes que ele consegue identificar na foto. Esse tipo de aplicação é muito interessante. Ele acaba mostrando um lado criativo, digamos assim, da inteligência artificial, né? Sim, realmente, isso é muito criativo, Heitor. Se a inteligência artificial consegue ter esse lado criativo, imagina o que vem por trás. Ele traz, assim, possibilidades que a gente nem imaginava um tempo atrás. A estrela do momento é o ChatGPT, realmente. Mas tem outras inteligências artificiais interessantes. O Google, por exemplo, lançou o Bard, que tenta concorrer com o ChatGPT. Tem uma empresa chinesa chamada SenseTime, que tem uma inteligência artificial absurdamente incrível. Tem algumas de imagens bem legais, como tipo a Midjourney e a DALL-E. Dá para criar pessoas virtuais que não existem no mundo real. Tem a IA para tratamento de áudio, um monte de possibilidades. O próprio Watson da IBM, que a gente citou também, sabemos que existe testes de carros autônomos que dispensam motorista, pois são conduzidos por inteligência artificial. Alguns desses já estão até aí rodando nas estradas, vamos dizer, nesse momento ainda americanas. Como eu vi agora que até a Uber já está usando esses carros para fazer corridas.
Eu acredito que, na média, uma máquina seja muito melhor que a pessoa dirigindo. Tem gente que ainda não consegue confiar em um automóvel a 100 por hora, sem um motorista que seja uma pessoa. Mas, pelo jeito, isso é uma tendência. Pô, vou aproveitar para retornar um ponto. A gente falou do machine learning e existe o deep learning, que é uma sub-área que se concentra em modelos de redes neurais artificiais profundas. Você vê que os termos são todos relacionados. No caso do aprendizado profundo, os modelos são compostos por várias camadas de neurônios, permitindo que a rede aprenda representações hierárquicas complexas de dados. A característica distintiva do Deep Learning é a capacidade de aprender automaticamente recursos ou características relevantes diretamente dos dados, em vez de depender dos recursos manualmente projetados. Isso é possível devido à arquitetura em camadas das redes neurais profundas, em que cada camada aprende a partir das camadas anteriores, permitindo a extração de representações progressivamente mais abstratas. E é isso. Muito legal, hein? Realmente, esse tema, quanto mais a gente fala, mais coisas vão aparecendo pra gente continuar falando, né? Incrível isso. Mas o tempo passou rápido. Estamos chegando no final do Podputs de hoje. A gente falou bastante coisa legal, né? Para encerrar, Bruno, gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então, no episódio anterior eu falei que tinha muito assunto, que ainda rendia um episódio 2. Ah, gente, eu continuo afirmando, rende ainda um episódio 3, 4, 5, meu Deus. A inteligência artificial é um assunto muito complexo e que realmente vale a pena ser conversado. Mas vamos agora deixar para um próximo, quem sabe aí mais à frente a gente faz outro sobre a inteligência artificial. Esse eu achei que já valeu muito a pena. Boa. Marcelo, para encerrar, manda aí suas considerações finais. Galera, hoje foi 2 teminhas bacanas, né? Trouxemos para vocês backups e trouxemos IA e machine learning, essas coisas todas. Então, assim, são temas importantes. Então, vocês fiquem ligados que a gente sempre vai estar trazendo temas relevantes no futuro e tem muita coisa boa vendo. Valeu, galera! Boa, essa do Deep Learning é sensacional. Então é isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!